Estamos diante do início da conquista da Terra Prometida no livro de Josué. Mas a gente não pode começar a falar dessas conquistas, do porquê dessa conquista, dessa carnificina que vamos falar em outros vídeos, certamente, sem olharmos para uma figura central que está no capítulo 2, que é a Raabe, a prostituta. Já começamos por aí, né? Raabe era o nome de uma entidade, de uma figura mitológica dos povos semitas ali, desde os talvez descendentes de Jacó e também os mesopotâmios, né? Os ugaríticos, os babilônios, que eles tinham em suas mitologias uma figura chamada Raabe, que era a deusa que atentava contra tudo aquilo que a divindade tinha criado, toda a ordem divina. Raabe era aquela entidade que tinha a ver com a criação da desordem, do caos, né? Vinha trazer terror, vinha trazer bagunça. E aí você está diante de uma história que envolve alguém que tem esse nome e que era prostituta, que era uma, digamos assim, uma profissão comum à época. O que aconteceu com essa prostituta? Quando Moisés mandou os 2 espias irem ver como é que estava a situação em Jericó, que à época, pelo que os estudos apontam, tratava-se apenas de um vilarejo, não era mais a poderosa cidade de Jericó de 8.000 a.C., mas ela já estava ali desde 1400 a.C., uma cultura mais fracassada, fraquejada. Seja como for, aqueles jericosenses tinham ouvido falar da chacina que houve por parte de Israel contra os reis Og de Bazã, né? E um outro rei do qual me esqueço o nome agora. Então, essas terras já haviam sido ocupadas pela tribo de Manassés e outras 2 tribos. Eles ficaram sabendo da fama de Israel, e um povo já enfraquecido. De um lado Deus estava falando com Israel, e de outro lado o povo já começava a ouvir a voz de Deus. E é aí que nós vamos entrar para um contexto que talvez poucas pessoas da cristandade consigam ler em Josué. Que toda essa carnificina que vamos ver daqui para frente era nada mais nada menos do que a pregação do Evangelho numa linguagem que aqueles povos conseguiam ouvir. Porque Deus é juízo, tanto quanto Deus é amor. Todo o juízo de Deus vem encharcado do seu amor. Deus é juízo no sentido de que os povos, a partir de suas concepções morais, não conseguiram construir outra coisa que não fosse destruição e loucura. E ele é juiz em amor, porque se para israelitas chegou o tempo daquele povo ser exterminado para eles ocuparem a terra deles, para Deus chegou o tempo daquele povo ser salvo. E os profetas de alguma maneira vão dizer isso lá na frente, o próprio Jesus disse isso, né? Menos rigor haverá para Sodoma do que para determinada cidade de Israel no dia do juízo. Ezequiel 16 vai dizer que eu restaurarei a sorte de Sodoma. Então, nessas entrelinhas, alguém vai falar assim, não, eu vou ficar com o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz muito, eu digo muito. O que a Bíblia diz pouco, eu digo pouco. E o que a Bíblia não diz, eu não digo. Tudo balela. Porque se tem uma coisa, por exemplo, que a Bíblia diz quase nada no Antigo Testamento, e aí vem sobejar na cristandade, é a questão da ressurreição de Jesus, né? E a gente crê na ressurreição do Eterno. Então essas regrinhas teológicas não nos ajudam muito na nossa relação com Deus. Mas voltemos à questão da Raabe, dessa salvação que vai sendo operada. Você vai ver comigo isso aqui. Aí os espiões vão espiar a cidade e essa prostituta fala assim, agora o bicho vai pegar, né? Vou ter que fazer um conchavo com esses homens. Mas olha que interessante, ela agiu como uma prostituta que não conhecia os estatutos, mandamentos e juízos que os judeus conheciam, mas ela agiu com toda a fé que ela conseguia ter, né? Então era prostituta, carregava esse nome e conversa com os caras, olha, o pessoal chegou para saber quem são esses 2 espias. E ela fala com o pessoal assim, olha, os homens passaram aqui, mas já se foram, mas na verdade ela tinha escondido
no eirado da casa ali, no meio de uma plantação. E depois ela fala com eles, olha, eu estou traindo a minha cidade inteira por vocês, mas era outra coisa. Era prostituta, tinha um nome estranho, usou de mentira e agora estava confessando que estava traindo. Mas isso tudo ela estava fazendo numa outra situação. Em meio ao juízo de Deus, se a pessoa reconheceu a divindade, reconheceu o amor eterno do Pai, e ela com as ferramentas que ela tem, igual eu estou dizendo, volto a repetir, ela não conhecia os estatutos, os juízos e os mandamentos que Israel conhecia. Então ela foi o que ela podia ser. E é assim que Deus olha para toda a terra, fora aqueles que conhecem a sua palavra. Aí ela fala, olha, proteja a minha vida, proteja a vida da minha família. E é essa parte que eu quero ler com você, porque é uma parte bonita, porque é aqui que a gente descobre a massiva pregação do Evangelho, a massiva proclamação do amor eterno de Deus. Porque Raabe foi preservada, mas Canaã, ou no caso aqui Jericó, foi salva por meio da aparente perdição, mas foi salva por meio da morte. Porque olha só, se não tem pregação do Evangelho aqui, que nem os hebreus conseguiram perceber. Josué capítulo 2, versículo 19, depois que os homens da cidade saem e ela vai conversar com os espias hebreus, ela fala assim, versículo 9, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, ao Evangelho sendo pregado, o Senhor vos deu essa terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Deus tinha dito para Josué, olha, eu serei contigo. Vocês vão encontrar o angu pronto, porque eu já estou falando com os povos, não são vocês. Vocês vão chegar lá para executar alguma coisa. Eu já estou pregando, já estou falando, já estou me revelando, a prostituta já entendeu. Aí ela fala que a cidade estava desmaiada. Por quê? Por quê? Temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis amorreus, a eles aqui, a Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há mais ânimo algum. Estavam desfalecidos. Tipo, perdeu o Playboy. Por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Que confissão! Se com tua boca confessares nessas horas, é isso. Ó. O temor virou confissão. O Senhor Deus de vocês é Deus. Então não é mais nem pela fama do que vocês fizeram a Og e a Seom, mas é porque a gente entendeu. A gente entendeu que o Senhor é Deus. Só que no caso desses povos, entender que o Senhor é Deus fazia parte de vamos morrer, porque um Deus maior que o nosso, né? Os crentes não deveriam ver Deus como maior em alguma coisa, mas os outros povos que não receberam essa revelação, às vezes eles precisam ver Deus como maior em alguma coisa, conforme diz o tio Chico no seu testemunho, no seu polêmico testemunho, mas que há verdades ali. O bruxo estava procurando um Deus maior, né? Tomara que ele já tenha saído desse patamar, porque Deus só é Deus, ele não é maior. Mas este povo que ia ser exterminado, e reconheceu que o Senhor é o vosso Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra, não um Deusinho que eu invoco aqui e que vem no alto e vai embora. Ele é Deus de tudo, sobre tudo e em tudo. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Ela pede uma garantia. Aí eles vão dizer, os versículos subsequentes, olha, deixa aí um cordão escarlata sugestivo, porque a gente já logo lê, é o símbolo do sangue de Jesus, mas também tem outras coisas ali, né? Um cordão na casa de uma quenga vermelho, parecia uma coisa, mas era outra, mas não tem problema, vamos embora. Deixa esse sinal aí que toda a sua família será preservada, disse os espias para a prostituta Raabe. E você acha que a história acaba aí? Então, primeira coisa que eu queria que você compreendesse.
a salvação estava operando aqui. De maneira que se esses povos não fossem mortos por aquilo que eles entendiam que teria de matá-los, já que um Deus maior apareceu a eles, o evangelho não seria pregado a este povo. Aqui não é nenhuma defesa à guerra, aqui não é nenhuma defesa à mortandade, aqui é só um exercício de consciência. Ó. Era assim que esses povos pensavam e se não fosse assim eles nem se converteriam. É só isso. Hoje nenhum povo mais pensa assim, graças aos avanços da democracia. Né? Agora, continuemos com Raabe, porque nós temos algumas coisas importantes para entendermos aqui. Primeira coisa, essa prostituta, não é? Olha os ecos da palavra de Jesus. Prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque ela, com os conchavos dela, com a mentira dela, intuiu o Deus eterno, entendeu que o seu povo já tinha sabido quem era o Deus eterno, e ela falou, agora me deixa viver, porque eu entendi quem é o Deus de vocês. Me deixe viver, guarde a minha família, eu usei de misericórdia para vocês. E aí Jesus fala, olha, se vocês entendessem o que é misericórdia e não holocaustos, vamos agir corretamente, o Senhor disse para exterminar todo mundo. Exterminem todo mundo, de menos aquela que demonstrou misericórdia e toda a sua família. Mas por que toda a sua família? Vai que tinha gente ruim lá, diriam os legalistas. E aí é que tá. Porque olha só, primeiro, Jericó sabia do juízo de Deus, o evangelho sendo pregado. Né? E olha, todos foram salvos, tá? Todo aquele que, além de entender que era Deus, o adorou como Raabe fez aqui, sabemos que ele é Deus. O Senhor vai me matar, mas bendito seja o nome do Senhor. Te conheci através da morte, mas te conheci. Era o que os habitantes de Jericó, já desfalecidos, pensavam. Por isso que eles ficaram desfalecidos. Tem gente que só entende a linguagem do medo. E isso pertence aos propósitos eternos da salvação. Né? Agora, usa de misericórdia comigo, disse Raabe. E aí, é que tá, Deus, ela nem sabia do que Deus tinha falado aos israelitas. Ó, eu sou o Deus, Êxodo 20, versículos 5 e 6. Eu visito, presto atenção no que vocês aprontam, a iniquidade dos pais nos filhos, da terceira até a quarta geração. Eu vou vendo como é que vai, ó, repetiu no filho, repetiu no neto, repetiu no bisneto, repetiu no trisneto, repetiu no tetraneto. Estou vendo, olha o que vocês produzem, eu visito. Agora tem uma coisa que eu não visito não, tem uma coisa que eu faço. Eu faço misericórdia até 1000 gerações, até infinitamente, de todo aquele que guarda os meus mandamentos. E essa aqui nem sabia de mandamento e guardou a misericórdia. Falou, usa de misericórdia comigo. Eu peço a misericórdia do Senhor através de vocês, pode ser? E o Senhor usou de misericórdia com Raabe, até 1000 gerações. Aliás, de Raabe veio o Rei eterno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabia disso? Por isso que Deus visita as nossas iniquidades até determinado tempo, mas de todo aquele que o aborrece, daqueles que fazem, eu não quero saber de você. Agora, de uma prostituta com o nome de terrorista, que pediu misericórdia, ele prontamente faz misericórdia até 1000 gerações, e isso está no texto. Porque olha só, quando você vai lá, primeiro, você vai ficar sabendo nas genealogias lá de 1 Crônicas, né? E também em Mateus capítulo 1. Raabe se casou com alguém da tribo de Judá chamado Salmão. E desse casamento, ela gerou um filho que se chama Boaz. Esse Boaz é o mesmo cara que também lá na frente acolheu Ruth e com ela se casou. Já falei dela aí em vídeos anteriores. E aí, Raabe casa com um israelita. Tem um filho chamado Boaz, que casa com uma moabita, Ruth. Tem um filho chamado Obed. O Obed se torna pai de Jessé, e o Jessé é o pai de Davi, e o Davi vem toda uma geração de reis que descamba lá na família de José, o pai de Jesus. Primeiro que você tem aí todo um alvoroço sobre a família tradicional. Não tem família tradicional, só tem família. Família eterna do reino, família cheia de absurdos. Aí Lucas mostra as origens humanas de Jesus. Mateus mostra as origens espirituais e eternas de Jesus. E essas origens espirituais, elas chegam lá em Raabe.
A prostituta. A prostituta se torna ancestral de Jesus, porque Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam, e Raabe o amou. O amou, sobreviveu à chacina, casou-se com um israelita e se tornou ancestral de Cristo. Olha a glória de Jesus ter uma prostituta quenga na sua ancestralidade, porque ele vai se revelar a todo aquele que o invocar, que treme da sua palavra, que diz: eu entendi que só há um Deus verdadeiro, tem misericórdia de mim. Raabe entrou para a genealogia do nosso Senhor. Que coisa mais gloriosa do que isso, né? E aí essa família tradicional, nós temos aí a prostituta Raabe e nós temos aí Ruth, a moabita, que os moabitas eram proibidos eternamente de fazerem culto com os judeus. Entrou para a genealogia de Jesus. Mulheres, não é? Olha que maravilha. Mas a coisa não para por aí, não. Raabe entra então para a genealogia do nosso rei eterno e ela continua. Se você vai lá em Hebreus 11:31, está dizendo que pela fé Raabe, ou seja, ela já estava na categoria da eternidade da fé. Pela fé Raabe, ela acolheu os espias. Com todas as falhas humanas dela, o que saltou ali foi isso: gente, eu já sei que tem um Deus maravilhoso, vou acolher esses homens, vou salvar a minha família e o resto a Deus pertence. Foi pela fé que Raabe fez isso. Ela entra na categoria dos heróis da fé lá de Hebreus 11. E também, Tiago 2,25, o que vai dizer? Mais uma faceta sobre Raabe. Olha só, vamos ler para ficar mais eloquente. Tiago 2, versículo 25, que diz assim, ó. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Olha que maravilha. Aqui o Tiago está falando, olha, a nossa fé sem as obras é morta. Não adianta dizer, eu creio no Senhor e não ajo. Aí Raabe agiu como pôde. Raabe agiu como pôde. Mas essas obras que autenticaram a fé dela, está dizendo que ela foi salva por causa dessa fé demonstrada em obras. Eu queria te convidar, você que se sente a quenga do pedaço, você que se sente a mentirosa, ai, eu cometi umas coisas assim, para minha vida dar tudo certo. Olha, Deus abomina o pecado, mas Deus está olhando o caráter da sua fé. Você fez isso tudo procurando se entender diante de Deus? Todos os teus pecados foram cancelados. De repente você é uma mulher que, sei lá, forjou uma gravidez, mas no final das contas deu tudo certo. Ou você é aquela pessoa que tem histórias macabrosas, como uma que eu conheço, né? De uma irmã que acabava transando com 2 irmãos gêmeos. Ela era casada com um que era estéril, e ela teve uns 4 filhos de um outro que era o irmão desse gêmeo. Ou seja, ela tinha uma treta com os 2, e aí muitos anos depois, e agora? O que eu faço? Vou contar para o estéril que esses meus filhos todos são do irmão dele? Que acho que à época já tinha até falecido? Quer dizer, olha que farofeira que a gente aponta. Essas são as coisas cabeludas que nos incomodam, né? Mas há muitas coisinhas, jeitinhos. As falhas e loucuras humanas estão até no acabamento das escrituras, para você ter uma ideia. E eu não estou aqui banalizando o pecado. O que eu estou dizendo é que Deus está olhando o seu coração arrependido, a misericórdia que você exerce e a misericórdia pela qual você clama. E aí ele está dizendo, o que eu fiz com Raabe, eu faço com você. Porque eu faço misericórdia até 1000 gerações de todo aquele que me ama, e vou corrigindo as suas firulinhas, as suas marolinhas, as suas loucurazinhas, vou corrigir tudo. Vai dar tudo certo, mas abrace a minha misericórdia, abrace o meu perdão. Abraçar o perdão não é licença para sair aprontando todas. Abraçar o perdão é, olha, eu fiz porcaria no passado, deu certo, isso não pode virar modelo para nada, mas eu estou agora cheia da misericórdia do Senhor e também por isso cheia de misericórdia para transmitir até onde essa misericórdia puder se estender. Essa é a obra da fé. É você dizer,
Eu sei que eu não presto, mas eu fui perdoado nele todos os meus pecados foram cancelados e por isso eu estou muito livre, não para pecar, livre para exercer muita misericórdia, para ser o amor que cobre multidão de pecados, embora não os encubra. O amor encara o pecado alheio, isso está errado, mas vem cá, o Senhor nos acolheu. Israel acolheu Raabe, a prostituta, e Raabe, a prostituta, virou mulher de Salmão, que virou ancestral de Davi, de Jesus e de todo aquele que confia em Deus e entrou para a categoria da fé. Olha que coisa linda. Abrace essa fé. Ande com essa fé em Cristo Jesus. Esse que veio de Raabe, a prostituta. Este que veio de Raabe, a deusa do terrorismo, da desordem, da confrontação. Em Cristo essas palavras não valem nada, porque tudo é transformado pelo seu sangue por nós vertido, por esse cordeiro morto antes da fundação do mundo, ou no ato da fundação do mundo. Esse é o Evangelho eterno no livro de Josué.